No Evangelho de João, encontramos a passagem mais curta de toda a Bíblia e talvez uma das mais profundas. Ela diz simplesmente: Jesus chorou. Este momento tem sido objeto de debate entre teólogos por 2000 anos e a razão é uma pergunta que parece desafiar a lógica. Porque Jesus, sabendo que tinha o poder de ressuscitar Lázaro e que o faria em poucos minutos, derramaria lágrimas pela morte dele? Imagina a cena: se você soubesse com absoluta certeza que um amigo falecido estaria de pé, vivo e bem, diante de você em instantes, você choraria de tristeza ou esperaria com um entusiasmo eletrizante pelo milagre iminente? A maioria de nós, sem dúvida, escolheria a segunda opção. Mas Jesus escolheu chorar. Este ato, o único registro de Jesus chorando por uma pessoa, quebra nossas expectativas. Alguns sugeriram que suas lágrimas eram mera formalidade social, uma maneira de se conformar com o luto ao seu redor. No entanto, o texto é explícito: Jesus ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. Esta não é a descrição de uma emoção superficial. Outros argumentam que ele chorava pela incredulidade e dureza de coração dos judeus presentes, que questionavam porque aquele que curou o cego não pôde impedir a morte de Lázaro. Embora isso possa ser parte da verdade, não abrange a profundidade de sua reação. Para desvendar o verdadeiro significado por trás das lágrimas de Jesus, precisamos ir além de uma simples análise emocional. Precisamos mergulhar no mistério de sua dupla natureza, divina e humana, e em sua missão redentora na Terra. Suas lágrimas não foram apenas a expressão genuína de um homem de luto por seu amigo, mas também a resposta divina ao poder do pecado e da morte. E, mais profundamente, elas nos revelam algo que todos nós ansiamos saber: quando estamos sofrendo, como Deus realmente vê nossa dor? Para entender por que Jesus chorou, primeiro precisamos ser convidados para dentro da casa em Betânia. A relação entre Jesus, o carpinteiro da Galileia, e a família de Lázaro, Marta e Maria, era de uma intimidade que poucos compreendiam. Betânia, um vilarejo pitoresco aninhado na encosta leste do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, era mais do que uma parada conveniente para Jesus. Era um refúgio. Sempre que ele ia a Jerusalém, Betânia oferecia um oásis de paz, um escape do barulho incessante, das multidões opressivas e das pressões políticas da Cidade Santa. Mas a conexão deles ia muito além da conveniência, era uma amizade genuína e profunda. Quando Lázaro adoeceu gravemente, a mensagem que suas irmãs enviaram a Jesus foi formulada com uma precisão que revela o coração dessa relação. O Evangelho de João nos diz que elas enviaram a seguinte mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. As palavras eram específicas: aquele a quem amas. Elas não disseram teu seguidor, teu discípulo ou alguém que te admira. Elas usaram a linguagem do amor pessoal, íntimo e recíproco. Esta frase, por si só, pinta um retrato de um vínculo profundo. O Evangelho de Lucas nos dá uma janela para a dinâmica dessa casa. Em uma passagem famosa, vemos as personalidades distintas dos 3 irmãos que Jesus amava. Marta era a irmã mais velha por excelência, pragmática, eficiente, sempre em movimento. Sua forma de amar era através do serviço, garantindo que cada detalhe da hospitalidade para com Jesus fosse perfeito. Ela se preocupava em criar um ambiente acolhedor, expressando seu carinho através da ação e do cuidado meticuloso. Maria, por outro lado, era o oposto. Contemplativa e introspectiva, ela acreditava que a maior honra a Jesus era sentar-se quieta a seus pés, absorvendo cada palavra de seus ensinamentos profundos. Ela valorizava a instrução espiritual acima de qualquer dever social. E Lázaro? Ele era o amigo da alma de Jesus, o irmão que ele nunca teve em um sentido terreno. É provável que fosse na companhia de Lázaro que Jesus pudesse relaxar completamente, rir abertamente, compartilhar pensamentos íntimos e desfrutar de uma verdadeira camaradagem masculina. Esta família abriu sua casa para Jesus inúmeras vezes durante seu ministério. Eles testemunharam seus ensinamentos mais privados, compartilharam refeições incontáveis. Eles viram o cansaço físico de Jesus após longos dias de pregação e a alegria genuína que irradiava dele em momentos de relaxamento. Eles não eram estranhos que o admiravam de longe, nem seguidores casuais que o viam apenas no meio da multidão. Eram sua família escolhida, aqueles que conheciam o homem por trás do ministério.
Eles conheciam seu sorriso, suas preferências, as histórias que ele contava. Portanto, quando o Evangelho de João nos informa que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, e a notícia da doença de Lázaro chega, não estamos falando da crise de um estranho. Estamos falando da crise do amigo mais próximo de Jesus. Alguém que viu Jesus rir até chorar e chorar de tristeza, que testemunhou sua exaustão e sua exultação. Um dos poucos no mundo que genuinamente conhecia o coração de Jesus. A notícia da doença de Lázaro foi transmitida de uma forma notavelmente sábia. Em vez de irem pessoalmente em pânico, as irmãs, com prudência, enviaram um mensageiro com uma frase cheia de fé e especificidade: Senhor, aquele a quem amas está doente. As palavras cuidadosamente escolhidas revelam uma profundidade teológica e emocional. Primeiro, elas não pedem diretamente que Jesus venha a Betânia. Não há um vem rápido, é uma emergência. Elas simplesmente apresentam a situação a Jesus, confiando plenamente que ele saberia o que fazer e quando fazer. Em segundo lugar, elas não descrevem a gravidade da doença. Elas simplesmente dizem está doente, permitindo que Jesus, com sua percepção divina, avaliasse a seriedade da situação. E em terceiro lugar, e o mais belo de tudo, o apelo delas é baseado inteiramente na relação de amor entre Jesus e Lázaro. Elas não mencionam o poder de Jesus como Deus ou sua reputação pública. Elas simplesmente lembram aquele a quem amas está doente. Isso demonstra a profunda confiança da família no caráter de Jesus. Eles entendiam que, para Jesus, o amor é um motivador mais poderoso do que qualquer outro. A reação inicial de Jesus, no entanto, foi inesperada. Ao ouvir a notícia, Jesus disse: Esta doença não acabará em morte. Não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A perspectiva de Jesus era extraordinária. Enquanto as irmãs viviam uma tragédia, possivelmente desesperadas, Jesus imediatamente viu o propósito divino e eterno por trás da crise temporária. Ele não entrou em pânico. Ele não se preocupou como um humano comum faria. Em vez disso, ele aplicou uma visão sobrenatural e presciente à situação. Ele sabia que, embora a doença trouxesse dor e angústia imediatas, ela serviria a um propósito maior e mais glorioso. Seria uma oportunidade única e irrepetível para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma poderosa, mudando para sempre a percepção das pessoas sobre quem ele realmente era. Mas então, há um versículo que muitas vezes passamos por cima. Logo após registrar a declaração profética de Jesus, o autor, João, faz questão de nos lembrar de algo crucial. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. João, sob a inspiração do Espírito Santo, queria que entendêssemos uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus. O conhecimento de Jesus sobre o plano divino e o resultado glorioso não diminuía em nada seu amor profundo e pessoal pela família. O fato de ele saber que tudo ficaria bem no final não significava que ele era indiferente à dor que eles estavam sentindo no presente. Esta é uma verdade que todos nós precisamos internalizar. Muitas vezes, pensamos erroneamente que, se Deus realmente nos ama, Ele nos poupará de provações difíceis ou perdas devastadoras. Mas a experiência desta família nos ensina que o amor de Deus não é uma isenção do sofrimento temporal, mas sim uma garantia de que nosso sofrimento tem um propósito eterno e glorioso. Agora chegamos à parte mais difícil desta história. O Evangelho de João nos diz que, depois de ouvir que Lázaro estava doente, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Por um minuto, coloque-se no lugar daquelas irmãs desesperadas. Elas enviaram a mensagem com a esperança razoável e natural de que Jesus, ao receber a notícia urgente, partiria imediatamente para Betânia. Afinal, elas haviam testemunhado seus milagres extraordinários. Elas o viram curar estranhos com uma única palavra, dar vista a cegos que ele nunca havia encontrado antes. Com certeza, elas pensaram, ele faria o mesmo por seu amigo querido, Lázaro. Mas Jesus não veio. Ele não cancelou seus planos de pregação, não interrompeu seus ensinamentos. Ele ficou onde estava por 2 dias inteiros. E durante esses 2 dias, enquanto Jesus ministrava em outro lugar, Lázaro morreu em Betânia. A esperança das irmãs se desfez. Suas orações pareciam não ter resposta.
Sua fé foi testada como nunca antes. Você consegue imaginar o turbilhão de perguntas angustiantes que deve ter passado por suas mentes durante aqueles longos e silenciosos dias? Por que ele não vem? Será que ele não recebeu nossa mensagem? Será que ele está muito ocupado? Será que ele não nos ama mais como antes? Essas são exatamente as mesmas perguntas que fazemos quando oramos a Deus em uma emergência e somos recebidos com o que parece ser silêncio. Quando oramos pela cura de um ente querido e a doença piora. Quando oramos por libertação e a situação se agrava. Mas precisamos entender isto: o atraso de Jesus não foi por falta de amor. Não foi por negligência. Seu atraso foi intencional e tinha um propósito específico, um propósito que ia muito além do que qualquer pessoa poderia ter imaginado naquele momento de dor. Jesus nos dá uma janela para seu pensamento quando explica seu atraso a seus discípulos confusos. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos, pensando literalmente, disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus estava falando de sua morte, mas eles pensaram que ele se referia ao sono natural. Então ele lhes disse claramente: Lázaro está morto e, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. A perspectiva de Jesus era revolucionária. Ele estava feliz por não estar presente antes da morte de Lázaro. Isso não era crueldade nem indiferença, mas uma sabedoria divina que transcende a compreensão humana. Se Jesus tivesse chegado antes da morte de Lázaro e o curado, teria sido um milagre maravilhoso. A família ficaria imensamente grata e seria mais um testemunho do poder de Jesus. Mas não teria sido o milagre que Deus Pai havia planejado. Não teria sido o tipo de milagre que demonstraria a onipotência divina, algo necessário naquele ponto crucial do ministério de Jesus. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, João nos diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. Este detalhe não é acidental. Na cultura judaica da época, acreditava-se que a alma de uma pessoa permanecia perto do corpo por 3 dias. Após o 4º dia, essa esperança se extinguia completamente. Além disso, no clima quente da Palestina, um corpo após 4 dias já estaria em estado avançado de decomposição. Então, quando Marta adverte Jesus: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, ela está declarando um fato inescapável. Lázaro estava irrevogavelmente morto. E era exatamente este o cenário que Deus havia orquestrado. Deus queria que a situação fosse, do ponto de vista humano, absolutamente impossível. Ele queria que não houvesse a menor dúvida de que o que estava para acontecer era puramente sobrenatural, um ato de poder que somente o próprio Deus poderia realizar. Mas enquanto Deus orquestrava este milagre, 2 irmãs estavam vivendo a dor mais profunda de suas vidas. Elas estavam sofrendo a perda de seu amado irmão. E essa dor era real, profunda e justificada. Quando Jesus, após seu atraso deliberado, finalmente chegou, a primeira a sair ao seu encontro foi Marta. A irmã pragmática, direta, que nunca escondia seus verdadeiros sentimentos. E a primeira frase que saiu de sua boca foi uma mistura comovente de dor profunda, fé inabalável e uma pitada de repreensão compreensível. Ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Há tanta emoção e teologia contidas nesta única frase. Primeiro, há a queixa humana. Marta está essencialmente dizendo: você tinha o poder de impedir esta tragédia. Sabemos que você podia fazer isso. Mas você não chegou a tempo. É a mesma pergunta que fazemos em nossas crises: onde estavas, Deus, quando eu precisei de ti? Mas Marta não estava sendo desrespeitosa nem perdendo a fé. Ela estava sendo honesta sobre sua dor e sua confusão. E o que é tão belo é que Jesus não a repreendeu por expressar essas emoções tão reais. Imediatamente após expressar sua dor, Marta demonstra uma fé que transcende as circunstâncias. Ela continua: mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Há uma tensão emocional palpável entre essas 2 frases. Por um lado, a dor da queixa, por outro, a rocha da fé. Esta era a autêntica Marta naquele momento, e é como muitos de nós somos em meio ao sofrimento.
Marta estava, na verdade, dizendo a Jesus: Eu não entendo porque você não veio, mas ainda acredita em quem você diz ser. Não consigo compreender seus caminhos, mas ainda confio em seu poder. A resposta de Jesus a esta demonstração de fé complexa foi imediata, direta e cheia de esperança. Ele disse a ela: Seu irmão ressuscitará. Mas Marta, como muitos de nós em nossa dor, interpretou as palavras de Jesus através da lente de uma esperança futura e geral. Ela respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela estava pensando na ressurreição de todos os crentes, a esperança que sustentava os fiéis. Ela estava, na prática, dizendo: Sim, eu sei que o verei novamente no céu um dia, mas isso não diminui a dor que sinto agora. Foi nesse momento que Jesus fez uma das declarações mais poderosas e revolucionárias de todo o seu ministério terreno. Ele disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus não estava apenas falando de um futuro distante. Ele estava revelando sua identidade mais profunda. Ele é a própria fonte da vida. Ele é aquele que detém autoridade absoluta sobre a morte. Ele é aquele que pode conceder a vida eterna, no presente, a todos os que nele criem. Esta declaração foi radical. Jesus não disse: Eu tenho poder sobre a morte. Ele disse: Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Ele mesmo é a fonte, a essência e o cerne de toda a vida verdadeira. A resposta de Marta a esta revelação extraordinária é uma das grandes confissões de fé do Novo Testamento. Ela disse a Jesus: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Veja, mesmo em sua dor, mesmo com suas perguntas, Marta se apegou à sua fé fundamental. Ela professou que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. Esta conversa nos ensina uma lição profunda sobre como Deus lida com nossas crises. Ele não se ofende quando trazemos nossas perguntas honestas a Ele. Mas Ele espera que, mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo, nos lembremos de quem Ele é. Ele espera que nos apeguemos à nossa fé, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Após essa conversa profunda com Marta, Jesus pediu para ver Maria, a irmã introspectiva. Quando Maria veio a Jesus, sua reação foi diferente, mas igualmente comovente e reveladora. O Evangelho de João registra a cena. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz exatamente as mesmas palavras que sua irmã. Claramente, as duas irmãs chegaram à mesma conclusão dolorosa. No entanto, a postura de Maria era completamente diferente. Enquanto Marta ficou de pé, dialogando com Jesus, Maria, ao vê-lo, imediatamente caiu a seus pés. Esta era a postura natural de Maria. A postura de uma adoradora, de uma aluna. Mesmo em sua dor mais profunda, Maria manteve sua característica humildade e reverência. Mas o que acontece a seguir é o que tem cativado estudiosos e crentes por 2 milénios. João nos dá uma descrição simples, mas profundamente misteriosa. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. A palavra grega traduzida como profundamente comovido é incrivelmente forte. Significa muito mais do que simplesmente sentir-se triste. O termo original refere-se a uma agitação que vem das profundezas do ser, um tremor violento no espírito, quase como uma indignação divina que explode do âmago de seu ser. Jesus não estava sentindo apenas tristeza, mas uma emoção mais intensa, complexa e perturbadora. E então, vem o versículo mais curto, mas indiscutivelmente um dos mais poderosos de toda a Bíblia: Jesus chorou. 2 palavras que geraram milhares de páginas de comentários teológicos. Por que Jesus choraria neste exato momento? Ali estava o Filho unigênito de Deus, o Senhor com autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Ele sabia exatamente o que faria em poucos minutos. Ele sabia que Lázaro logo sairia daquele túmulo. Ele sabia que as lágrimas das pessoas ao seu redor logo se transformariam em gritos de alegria. E ainda assim, ele chorou. E não foram lágrimas fingidas, teatrais ou de etiqueta social.
Foram lágrimas reais, profundas, sentidas no coração. A autenticidade dessas lágrimas foi imediatamente reconhecida pelos presentes. João nos diz que os judeus disseram: "Vejam como ele o amava." Eles viram nas lágrimas de Jesus a prova clara de seu amor profundo e pessoal por Lázaro. No entanto, outros na multidão levantaram a questão que provavelmente estava na mente de todos: aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? É uma pergunta lógica. Se Jesus tinha o poder de intervir, por que ele permite sofrimento? Mas as lágrimas de Jesus não eram lágrimas de impotência. Eram lágrimas que continham verdades muito mais profundas sobre o mistério de sua divindade e humanidade, sobre o coração de Deus em relação ao sofrimento humano. Essas lágrimas nos ensinam que é possível ter conhecimento completo do futuro e ainda sentir dor genuína no presente, que é possível saber que tudo acabará bem e ainda chorar pelo custo temporário, e que é possível ter fé absoluta na vitória final e ainda sentir profunda compaixão por aqueles que sofrem no caminho para essa vitória. Ao longo de 2 milénios, teólogos propuseram várias teorias para explicar por que Jesus chorou. A primeira, e mais direta, é que Jesus chorou simplesmente porque ele, como um ser humano completo, sentiu a dor real da perda de um amigo. Esta teoria enfatiza a humanidade autêntica de Cristo. Suas lágrimas validam a emoção humana e nos dão permissão para sentir dor real, mesmo quando temos esperança eterna. A segunda teoria sugere que Jesus chorou principalmente por compaixão por Marta e Maria. Ele foi movido pela dor profunda que via nessas duas mulheres que ele amava. Ele entrou em sua dor, sentindo-a com elas. Isso nos diz que Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento presente só porque ele conhece o final feliz da nossa história. A terceira teoria é teologicamente mais profunda. Jesus chorou porque viu as consequências devastadoras do pecado no mundo. A morte nunca fez parte do plano perfeito de Deus. Quando Jesus olhou para aquele túmulo, ele não viu apenas a morte de um homem. Ele viu a longa e trágica cadeia de morte, dor e sofrimento que o pecado desencadeou na criação. Esta teoria argumenta que as lágrimas de Jesus continham uma indignação divina contra os efeitos destrutivos do pecado. A quarta teoria oferece uma perspectiva profética. Jesus chorou porque previu sua própria morte iminente. Ele sabia que este milagre seria a gota d'água que solidificaria a determinação dos líderes religiosos de que ele precisava ser eliminado. A quinta teoria, talvez a mais rica, é que Jesus chorou porque seu coração se identificou com toda a experiência humana de dor e sofrimento. Isaías profetizou que ele levaria sobre si as nossas dores. Talvez naquelas lágrimas vejamos um poderoso pronúncio de como Jesus tomaria sobre si o sofrimento de toda a humanidade. A resposta mais provável e bela é que cada uma dessas teorias contém uma parte da verdade. As lágrimas de Jesus foram multifacetadas, complexas e profundamente significativas. Elas foram, ao mesmo tempo, o resultado de sua humanidade perfeita, sua compaixão infinita, sua indignação divina contra o pecado, sua presciência profética e sua completa identificação com o sofrimento humano. Elas nos mostram que temos um Senhor que entende nossa dor de múltiplas perspectivas. As lágrimas de Jesus revelam a verdade absoluta de sua humanidade perfeita. A Igreja cristã lutou para articular o profundo mistério da encarnação, como Jesus podia ser 100% Deus e 100% homem. Heresias surgiram, mas a Bíblia ensina e a ortodoxia cristã mantém que Jesus é a união perfeita de duas naturezas em uma única pessoa. E suas lágrimas profundas e genuínas no túmulo de seu amigo são a prova irrefutável de sua verdadeira humanidade. Ele não estava fingindo. Seu coração humano realmente se partiu. O autor de Hebreus nos dá a perspectiva teológica fundamental sobre essa realidade, dizendo: "Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado." Que verdade revolucionária e consoladora! Jesus pode verdadeiramente se compadecer de nossos sofrimentos porque ele os experimentou em primeira mão. Ele sentiu fome real, sede real, cansaço real e a dor real da perda. Não há um único sofrimento humano que Jesus não possa entender plenamente. Mas, e este é o ponto crucial, ele experimentou todas as nossas emoções humanas sem pecado. Sua dor não o levou a se rebelar. Sua tristeza não o levou ao desespero.
Sua indignação não o levou à vingança. Ele nos mostrou perfeitamente como um ser humano deve processar as emoções difíceis neste mundo caído. Podemos sentir dor profunda e real enquanto ainda confiamos na bondade de Deus. Podemos chorar sinceramente por perdas temporais enquanto nos agarramos firmemente à esperança de promessas eternas. As lágrimas de Jesus nos ensinam que podemos ter fé perfeita e esperança absoluta e ainda assim sentir dor genuína pelas circunstâncias presentes. Sua humanidade perfeita valida nossas emoções sem dar desculpas para o pecado. As lágrimas de Jesus também possuem uma dimensão teológica ainda mais profunda. Quando ele chorou, ele não estava vendo apenas a morte de um homem amado. Ele estava vendo as consequências devastadoras e universais do pecado em toda a criação de Deus. Para entender isso, precisamos voltar ao início. A morte nunca fez parte do desígnio perfeito de Deus. No relato da criação, Deus declarou tudo muito bom. Naquele estado de perfeição original, não havia morte, doença, dor ou separação. A morte foi a consequência direta e inevitável do pecado humano. Como o apóstolo Paulo explica em Romanos, o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, e assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, quando Jesus olhou para aquele túmulo, com sua perspectiva divina, ele viu toda a trágica história do que o pecado roubou de sua criação perfeita. Ele viu Abel, o dilúvio, as pragas no Egito. Ele viu as guerras, as doenças e os acidentes que ceifaram milhões de vidas. Ele viu toda a agonia humana e soube que nada disso fazia parte de seu plano original. Tudo era resultado da rebelião humana. É por isso que a palavra grega usada para descrever sua reação é tão forte. Profundamente comovido não é apenas tristeza, é uma agitação interior, uma indignação divina. Jesus estava com raiva. Não de Lázaro, Marta ou Maria, mas do pecado e de todas as suas consequências destrutivas. Suas lágrimas foram lágrimas de guerra espiritual. As lágrimas de alguém que vê toda a devastação causada pelo inimigo e está determinado a consertar tudo. Mas o belo é que, embora Jesus visse toda a devastação, ele não se desesperou. Ele sabia que tinha a solução definitiva. Em poucos minutos, ele demonstraria sua autoridade sobre a morte ressuscitando Lázaro. Mas isso era apenas uma pequena amostra do que ele estava prestes a realizar em escala cósmica. Ele morreria na cruz, pagando o preço pelo pecado. Ele ressuscitaria, demonstrando sua vitória total sobre a morte. Ele ascenderia ao céu para preparar um lugar para nós, onde não haverá mais morte, choro ou dor. No final, as lágrimas de Jesus no túmulo de Lázaro nos falam poderosamente hoje. Elas nos dizem que Jesus entende completamente nossa dor mais profunda. Ele tem autoridade absoluta sobre nossas perdas mais devastadoras. E Ele está meticulosamente preparando para nós um futuro glorioso, onde não haverá lágrimas de tristeza, mas apenas lágrimas de alegria eterna e indizível. O choro de Jesus por Lázaro não foi um simples desabafo emocional. Foi o testemunho da perfeita fusão de sua natureza divina e humana e a resposta profunda de Deus ao sofrimento da humanidade. Ele chorou, mesmo sabendo que a ressurreição era iminente, porque ele experimentou em primeira mão a dor que o pecado trouxe ao mundo, a dor real de Marta e Maria, a impotência humana diante da morte. Suas lágrimas validam nossa própria dor, mostrando que a fé e o luto podem coexistir. Mas, mais profundamente, suas lágrimas foram um ato de guerra contra a morte, o inimigo que ele veio destruir. Elas foram um prelúdio de sua maior ação, o chamado para que Lázaro saísse do túmulo, um poderoso anúncio de sua vitória. Hoje, essas lágrimas continuam a nos dizer que temos um Salvador que não apenas conhece nossa dor, mas a sentiu. Ele acolhe nossa tristeza e promete nos redimir de toda a quebra através do poder de sua própria ressurreição. Esta é a verdade por trás das lágrimas de Jesus, amor que se manifesta na empatia, poder que se revela na fraqueza e uma tristeza temporária que aponta para uma vitória eterna.